Quantas páginas meu livro tem que ter? Gente, essa é a dúvida, ou uma das dúvidas que eu mais recebo, uma das perguntas que eu sempre recebo quando eu abro caixinha, quando eu olho meu Instagram lá no direct, sempre tem isso. E eu quero te ajudar a desmistificar esse trem aí, esse negócio aí. Então vamos junto, eu sou o Felipe Mouzinho, sou especialista na produção de livros, há mais de 10 anos trabalho com isso, publicando livros aqui no Brasil, no exterior, sou idealizador da Autor da Fé, da Dream Books, da Yes Books, e essas marcas têm realmente feito uma revolução, quero te convidar inclusive para acompanhá-las aí nas redes sociais, faz muito sentido e a gente vai te ajudar muito nessa missão de publicar um livro, mas não só de publicar um livro, mas de publicá-lo com excelência. Então, vamos lá! Se você já se perguntou quanto escrever e quantas páginas o seu livro tem que ter para ter sucesso, ou se você acha que é isso que vai fazer com que o seu livro tenha sucesso, respire, se acalme. Quero te ajudar nessa missão, quero desmistificar esse assunto com vocês agora. Gente, a gente tem que entender que o brasileiro, por natureza, não é um povo muito dado à leitura. Então, quando você tem livros muito densos, você precisa entender que você não vai atingir a maioria da população. Mas isso não é um problema. Por quê? Aquela pessoa que entende que precisa daquele assunto, ela vai mergulhar no teu projeto. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer é: para quem eu estou escrevendo? Para quem é o meu livro? Quem é o meu público? Tá? E se a sua resposta é: meu livro é para todo mundo, esquece. A chance do teu livro ter sucesso já cai pela metade. Na minha estatística, não há nenhum estudo que diz isso, gente. Na minha percepção, todo produto ele precisa ter um público-alvo. Tá? Toda comunicação tem que ser criada para um público-alvo. Obviamente, você pode atingir outros públicos, mas você tem que ter um norte, você tem que ter uma direção, tá? É a famosa persona. Então, se você não entende muito, não sabe muito sobre isso, depois você dá um Google aí, persona, como criar uma persona. Isso vai te ajudar muito na definição do teu público-alvo, tá? Por regra, tá? Pela nossa experiência em aproximadamente 1000 títulos publicados, a gente percebe que os livros que tendem a ter mais sucesso são livros que estão aí entre 120 a 160 páginas. Tá? E essa informação, gente, ela é uma informação da nossa editora, ela é uma informação criada com base no histórico dos nossos autores, tá? Não é uma informação da Publish News ou de nenhum órgão de pesquisa, é a nossa experiência, os livros que nós produzimos. Mas o que eu quero te convidar a refletir é: o número de páginas do seu livro não deve ser uma preocupação sua, ela é uma preocupação da editora. A sua preocupação é: o que eu vou escrever e para quem eu vou escrever. Porque muitas vezes os autores eles se iludem achando que eles precisam escrever muito texto para ter um livro grande. Eu quero mostrar para vocês aqui com um exemplo como isso não é uma verdade, como isso não é uma regra. Olha só, eu peguei esse livro aqui para mostrar para vocês que na abertura de cada capítulo nós utilizamos aqui, por exemplo, 2 páginas. Depois, quando a gente vira, a gente tem mais uma página que não tem conteúdo, o texto começa aqui. Ou seja, nós investimos 3 páginas apenas para deixar esse projeto bonito. E isso acontece em outros capítulos e em outros momentos, com frases de efeito, com vários detalhes que vão ganhando espaço no decorrer do texto. Então, muitas vezes, um livro que tem esse tamanho, pode ser que em termos de palavras tenha menos conteúdo do que esse, que é relativamente menor. Então, o número de páginas do seu livro não deve ser a maior preocupação. Sua maior preocupação é qual é o efeito que você quer causar, qual é a ideia e qual é o público que você quer atingir. Agora, se você for um autor um pouco mais técnico, se você realmente gosta de números, de dados e de ter essas informações no seu controle, eu quero te dar algumas dicas agora. A gráfica, ela trabalha com alguns tipos de encadernação. Quando você faz um livro que tenha menos de 48 páginas, você não consegue fazer a famosa lombada quadrada, ou seja, você não consegue ter esse tipo de acabamento, tá? Normalmente, esse tipo de acabamento você só vai conseguir com livros a partir de 48. Quando o seu livro for menor, um livreto, por exemplo, ele precisa necessariamente ser grampeado, tá? Esse livro é infantil, eu só peguei para ilustrar para vocês. Tá vendo? Ele tem aqui os grampos e você vai ter todo o material dessa forma. Então aqui você consegue ver o grampo aqui no meio, tá? Depois
desse formato do grampo, você consegue ter o livro com a lombada quadrada, como eu falei, a partir de 48 páginas, e ele pode ter diversos tamanhos, formatos. Esse aqui, por exemplo, tem 10 por 15. Ele é um pocket, né? É um livreto, que também pode ser feito nesse formato, que é o 10,5 por 18. Olha só, ele dá uma pequena diferença aqui nessa parte superior. Depois desse formato, nós temos o 12,5 por 18. Então ele vai aumentando aqui um pouquinho. Depois a gente tem dois formatos que são muito comuns e muito utilizados aqui no Brasil. É o 14 por 21 e o 16 por 23. Então 14 por 21, depois o 16 por 23. Esses formatos são os que comumente você encontra nas livrarias. Agora existem projetos especiais e também em formatos especiais. Depois desse formato, nós temos o 21 por 29,7, é o famoso sulfite, aquele tamanho da folha de ofício, né? Então, ele pode ser assim, a depender do número de palavras e de páginas, consequentemente, com a lombada quadrada, ou ele pode ser grampeado também, olha só, também dependendo do número de páginas do material. Felipe, se o meu texto tiver mais de 48 páginas, ele obrigatoriamente tem que ter a lombada quadrada? Não, ele pode ser grampeado, tá? Você consegue fazer livros com um pouco mais de páginas também grampeado, tá? É que o grampo, muitas vezes, ele deixa o material um pouco mais simples. Então a gente recomenda que acima de 48 páginas você tenha essa lombada quadrada para dar esse aspecto de livro realmente. E aí, gente, livros especiais, você sabe que é a nossa especialidade, a gente tem diversos aqui. E um formato que chama bastante a atenção das pessoas é o 20 por 20. É esse formato quadrado, nesse estilo álbum, né? E esses materiais normalmente são especiais, tem diagramações especiais, mas isso é um assunto para um outro momento. O que eu quero deixar de recado para você é: não fique preocupado, não fique tenso com o número de páginas do seu livro. Eu acho que o mais importante é você compartilhar o teu desejo com a editora e com ela vocês discutirem qual é o melhor caminho, qual é o melhor público e qual é a melhor forma de atingir quem realmente precisa do seu conteúdo. Agora, se você tem dúvidas sobre o formato do seu livro, se você já tem um texto escrito, eu quero te convidar a comentar aqui embaixo. Fala para mim quantas palavras tem o seu arquivo. Você consegue saber isso através do seu texto do Word. Muitas versões do Word te mostram ali no rodapé da página o número de palavras. Outras você tem que ir no menu superior, ferramentas, contagem de palavras. Através desse número, a gente consegue saber quantas páginas, em média, o seu livro vai ter. Então, comenta aqui embaixo que eu quero te dar essa resposta e quero te ajudar nessa missão.